Família unida. Quero passar uma das irmãs, e eu gostaria de agradecer o visitante. Deus abençoe. Tem mais um visitante que eu gostaria de apresentar? Um casal muito querido do Coral Integração. Gostaria de dar o Adiel, graças a toda a sua família, por favor. Adiel foi o nosso primeiro presente, graças a fazer parte também do coro, e é com muita emoção que nós queremos agradecer, por estarem aqui. Agora estou na Igreja Batista de São João do Nepomuceno, em Minas Gerais, e a gente mandou muita coisa para a gente. Nós somos muito gratos a vocês. Tá? Os visitantes que estão aqui pela primeira vez que ficaram de pé, por favor. Todos os visitantes estão pela primeira vez. Muito obrigado. Que vocês sejam abençoados nessa noite. E agora eu gostaria que os visitantes que estão voltando à igreja, que já estiveram outras vezes, que ficassem de pé também. Outros visitantes, muito obrigado também. Agora, aquela igreja toda fica assim, muito bonita. Todos os visitantes, de primeira, de segunda, de terceira, fiquem de pé. Todos os visitantes, de primeira, segunda, todos. E agora eu gostaria que a igreja cumprimentasse a todos. Por favor, não falar, levante e cumprimente todos os visitantes. Muito obrigada, podem sentar. Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam fazer, mais uma vez eu digo, dessa noite, uma noite muito especial para vocês. Que vocês possam deixar Jesus tocar no coração de vocês, porque não foi à toa que vocês chegaram até aqui. Tá? Vamos fazer a leitura do Salmo 124. Salmo 124. Fiquemos todos em pé para ela. Vamos ler todos juntos Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles não nos teriam unidos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam nos
O inverno de 1991 se aproximava. Dias generados, noites frias, mas uma chama aquecia os corações de 3 senhoras sonhadoras da nossa igreja. O sonho: formar um grupo vocal para cantar louvores a Deus. Mas diziam elas: não sabemos música. Aliás, cantamos muito mal. Está difícil, concluíram. O irmão Adiel Xavier da Cunha, o seu esposo, sua família, passaram a frequentar esta igreja. Elas ficaram sabendo que ele tinha conhecimento de música. Uma delas já o conhecia desde a adolescência na Igreja Batista de Brasília. Foram a ele e pediram que as ensaiassem e marcaram o ensaio para a quinta-feira seguinte. Formariam então um trio feminino: Neide Figueiredo Pacheco, Eliane Soares de Souza e Mauricéia Nery Cordeiro. A irmã Neide comentou com a irmã Vânia Siqueira sobre o novo grupo e o entusiasmo era tal que a convidou para participar também. Pronto, já não era mais um trio, e sim um quarteto. Encontro marcado para quinta-feira, na sala 204, às 19 horas
No dia, hora marcadas, lá estavam elas e o regente. Mas a irmã Mauricéia trouxe o seu esposo, o irmão José de Jesus Cordeiro. O Adiel começou um pouco tímido inicialmente, o hino escolhido foi: grande é o Senhor. José de Jesus só assistia, muito atento. Então Adiel disse: canta também, ajuda a gente. Jesus respondeu ela, e aos poucos começou a cantar. Ao final do primeiro encontro, a empolgação já tomava conta dos participantes. Deus estava presente. Podiam sentir sua presença em cada passo que davam. Combinaram então: vamos convidar nossos maridos para participarem conosco? Trio, quarteto, quinteto, decidido. Vamos formar então um grupo com casais que pertencem à igreja e que não participam de outros grupos musicais. Memorável dia 20 de junho de 1991. Nesse dia, o grupo organizou-se com o nome de Grupo Musical Integração. Organizadores: Neide Figueiredo Pacheco e José da Silva Pacheco, Mauricéia Nery Cordeiro e José de Jesus Melo Cordeiro, Eliane Soares e Levi Teixeira de Souza, Ivane Siqueira, pois seu esposo, na ocasião, guardava o batismo. Uniforme, sim, uniforme. Foi escolhida a cor para o uniforme do grupo, branco e vinho. Já não era novidade, muito menos segredo, a existência do grupo. Outros casais foram se integrando aos poucos. Marisa e Milton, este aguardava o batismo também, Alain de Torres, Neide Pinto e Paulo, Maria Freitas e Bernardino. Gente, temos que levar o assunto à igreja. Mas primeiro vamos falar com o pastor Josué. Ao tomar conhecimento, o pastor alegrou-se e, orando, expressou seu desejo de que o novo grupo fosse uma bênção. A formação do grupo foi então oficialmente levada ao conhecimento da igreja. Aos 12 dias do mês de agosto, tivemos a segunda reunião deliberativa, quando a primeira diretoria foi eleita. Presidente: José de Jesus. Vice-presidente: Eliane Soares. Primeira secretária: Neide Pacheco. Pianista: Neide Pinto. Regente: Adiel. Mais irmãos queriam participar, casais, irmãos cujos cônjuges não eram membros da igreja, viúvas. Decidiu-se então: vamos integrar todos que queiram cantar conosco. A igreja, porém, só permite participar nas apresentações os seus membros. Que emoção! 11 de novembro de 1991. Primeira apresentação com 29 participantes. Ao longo do tempo, Deus nos vem abençoando. Mais irmãos têm se integrado ao grupo. Mudamos o nome para Coral Integração. Alguns irmãos deixaram o coral porque foram atuar em outras igrejas, em congregações, ou mudaram de residência. Ao final do ano de 96, o irmão Adiel e família foram para São João de Nepomuceno, no estado de Minas Gerais, deixando muita saudade. Ficamos sem regente? Não. Deus já nos indicava o irmão Jacques José dos Santos para assumir a regência do coral. No início deste ano, de 1997, Neide e Paulo Pinto nos deixaram. Fixaram a residência em Teresópolis. Ficamos sem pianista? Não. A nossa lista de música, irmã Érica de Abreu Santos, nos tem ajudado e agora estamos encaminhando a irmã Aline Silveira, que já está em fase de treinamento intensivo com a ministra Érica para nos acompanhar. 6 anos de bênção. Ricas bênçãos estamos comemorando hoje. Muito obrigado, Pai, por tudo que passou. Muito obrigado, irmãos e amigos, parentes que conosco celebraram nessa data. Confiados, em primeiro lugar, na ação divina em nossas vidas e, por extensão, na vida do coral. Em segundo lugar, em nossas orações e ações como mordomo de Cristo, no propósito de
de fazer a obra que nos está proposta. Seguimos sem temor a viagem para o nosso lar.
pregador convidado para trazer a mensagem de Deus neste momento é o pastor Laerte França. Ele está acompanhado da sua esposa, Valéria, os dois filhos, Henrique e Matheus. Se ficassem em pé, Valéria, filha do pastor Jorge Coelho, da Primeira Igreja Batista em Olinda. O pastor Laerte França é meu amigo há quase 23 anos. Foi na noite de 31 de dezembro de 1974, uma noite de vigília, lá no templo da Primeira Igreja Batista em Marechal Hermes. Ele teve uma grande experiência com Deus, e ele estava me dizendo há pouco que aquele encontro, aquela experiência com Deus foi numa quinta-feira e ele chorou sexta, sábado e domingo. E desde aquele dia, aquele 31 de dezembro de 74, até hoje, Laerte França tem estado em atividade a serviço do Senhor. Tem sido uma grande bênção, pastor Laerte França, como pastor da Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu. Um abraço da minha igreja, Memorial de Iguaçu, para essa igreja, a qual amo profundamente, os irmãos, e também trazer os nossos parabéns ao Coral Integração, e dizer da minha alegria de ter sido convidado para essa obra. A distinção, isso me honra muito, porque existem tantos pregadores bons e resolveram me chamar para essa noite, né? Já não vim aqui há muito tempo e estava morrendo de saudade. A gente agradece aos irmãos por esse presente. O presente é meu. Estou muito honrado, eu me sinto muito agradecido. Que Deus abençoe os irmãos e que continue trabalhando para que Deus seja exaltado por vocês. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Fiquem assentados como estão e vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência de Paulo e Silas na prisão. Atos 16, a partir do versículo 19, é o seguinte, 19 a 34, Atos 16, versículos 19 a 34. Na minha Bíblia, página 132. Eu leio assim: ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior, e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente,
houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Repito o versículo 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra. Amém? Nós lemos aqui uma experiência de pelo menos dois homens que conhecemos bem, Paulo e Silas. Por causa da pregação do Evangelho, eles foram à justiça e, sem condenação, eles foram açoitados, foram envergonhados publicamente e foram lançados numa prisão. E diz o texto que houve recomendação: olha, vocês prendam esses homens, tenham cuidado com eles e coloquem no cárcere interior. Então diz a Bíblia que Paulo e Silas foram para a prisão, estavam guardados com segurança e o carcereiro colocou na prisão interior, lá no final, lá no fundo. Paulo e Silas foram atirados na prisão, na parte mais baixa da prisão, na parte mais segura, e como se não bastasse, colocaram seus pés no tronco e eles ficaram presos com os pés também no tronco. E naquela prisão tinha lama, tinha barata, tinha rato, tinha sujeira, não tinha luz, era uma escuridão. E lá estavam aqueles dois servos de Deus. E diz o texto, no versículo 25, que pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. O que essa experiência de Paulo nos ensina sobre o cântico de hinos pelos crentes? O que tem a ver esse evento histórico, essa passagem de Paulo, com a nossa vida de crente, com a nossa atitude de cantar sempre, de louvar sempre, ou de entrarmos num coral, ou de dirigirmos um coral, enfim, de cantarmos alguma coisa para Deus? Vou citar pelo menos 3 experiências nesta noite. A primeira experiência que nós podemos tirar desse texto aqui é que nós devemos cantar a Deus, nós devemos louvar a Deus em qualquer situação. Nós devemos louvar a Deus qualquer hora do dia ou da noite. Nós devemos louvar a Deus em qualquer lugar. Nós temos, infelizmente, um mau hábito de fazermos
todos os nossos programas dentro da igreja. Quando lá fora existem centenas, milhares de pessoas, como os presos que estavam aqui, ouvindo Paulo e Silas cantar. A Bíblia não diz se Paulo era primeiro tenor ou segundo tenor, ou se Silas era baixo, ou se cantava barítono. Nem também diz que eram bons cantores, mas a Bíblia diz que pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a quem? A Deus. Naturalmente, se nós estivéssemos numa situação dessa, a primeira providência seria: eu quero falar com o meu advogado. Vocês me bateram, vocês me humilharam publicamente, me colocam numa cadeia, eu quero um advogado. E Paulo era autoridade. Se lerem o texto depois, vão perceber que ele exigiu alguma coisa depois, porque era uma autoridade. Paulo era um cidadão romano. Mas Paulo e Silas, não obstante terem sido açoitados, estavam com as costas lanhadas, estavam com as costas sangrando, haviam levado uma boa sova e foram colocados na cadeia. E lá na cadeia, meia-noite, o carcereiro estava dormindo, diz a Bíblia aqui, estava dormindo. Ele só acordou com um terremoto, mas os outros presos ouviam e Paulo e Silas estavam cantando. Devemos cantar, louvar a Deus em qualquer situação, a qualquer hora e em qualquer lugar. Uma ocasião saímos daqui com um grupo musical para cantarmos no Festival de Música Juberge, Juventude do Rio de Janeiro, Batista. E o nosso ônibus furou o pneu lá numa estrada aqui para Macaé. Furou o pneu e normalmente nós reclamamos, né? Puxa, parou aqui, saiu da pista, entrou no acostamento, e para trocar um pneu de ônibus não é muito fácil. E era o pneu traseiro, todo difícil, dá para, é um ônibus pequeno, então todo mundo saiu do ônibus e ficamos ali no meio do mato. Perto do ônibus, não tinha nada em volta. De repente as pessoas, ou melhor, as moças, sentiram vontade de ir no banheiro. Mas não tem banheiro no ônibus e nem por aqui por perto. Mas alguém viu uma casinha lá no meio do mato, ó, tem uma casa lá, uma casa pequenininha. Só tem uma solução, vamos lá. Aí foram 3, depois mais 3. Você não quer ir? Não, agora não, mas daqui a pouco foi também. Daqui a pouco estava todo mundo do ônibus na casa, no banheiro da casa. É lógico que não cada vez, né? A casa era pequena. Descobrimos também que naquela casa todos eram crentes, à exceção do dono da casa, que não era crente. A família toda crente e o dono da casa incrédulo. E nós falamos: olha, vamos começar um culto aqui nessa casa agora, em nome de Jesus. No meio do mato aí, lá no meio do mato, começamos o culto, lemos a Bíblia, oramos e cantamos e pregamos. E como se não bastasse, fizemos um apelo para uma pessoa só. E naquela manhã, o seu João, na sala da casa dele, levantou o braço e disse: eu aceito a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Assim que terminou o culto, eu vi: olha, já está pronto o ônibus, vamos embora. Eu digo que aquele pneu do ônibus tem o nome de pneu Seu João. O ônibus só parou ali, Deus só permitiu que o ônibus parasse porque Deus queria salvar uma pessoa. Então aquele grupo que saiu com a proposta de cantar em tal lugar, por ordem de Deus, parou na estrada e fomos à casa de uma pessoa. Ela ouviu o Evangelho, ela ouviu as músicas que nós cantamos sempre e ela se converteu. Mais um pouco, chegamos para trocar o pneu e paramos na churrascaria Oásis, que era Rio de Janeiro, e muitos carros subindo e descendo, Vitória, Rio de Janeiro, Macaé, Campos. E estava aquilo ali muito cheio de gente, muita gente. Nós estávamos parados na porta da churrascaria e dissemos assim: olha, vamos cantar aqui no meio da rua.
Vamos cantar na rua. Cantar na rua. Colocamos o grupo assim em linha e começamos a cantar, louvar, falar do amor de Jesus, e as pessoas chegavam e paravam e ficavam assistindo. Cantávamos uma música e as pessoas aplaudiam. Eu me lembro que tinha um ônibus que ia para Vitória, da 1001, um ônibus cheio, o motor ligado, o motorista sentado, à direção, e as pessoas todas olhando para fora. O ônibus queria sair, mas não conseguia. Eu falei, então eu vou entrar nesse ônibus. Entrei no ônibus, muito bom dia, com licença, e comecei a falar de quem? De Jesus. E o pessoal aplaudiu também. O pessoal gosta de bater palma, né? E foram abençoados. É importante que nós entendamos isso. Em qualquer situação, você deve cantar, você deve louvar. Em qualquer situação, você deve glorificar o nome de Jesus. Vou contar uma história interessante. Havia num certo lugar um rei, e o rei gostava muito de caçar. Toda semana o rei ia caçar. E o rei tinha como seu auxiliar um valete. Esse valete era crente. E tudo que o rei fazia, dizia assim o valete: graças a Deus. Se o rei dava uma topada, ao valete: graças a Deus que o meu rei deu uma topada. Se o rei recebia um elogio de uma pessoa, graças a Deus, porque o meu rei foi elogiado. Tudo ele louvava a Deus. Em qualquer situação, aquele valete elogiava a Deus, louvava a Deus. E o rei já não estava aguentando mais. Quando o rei ia caçar, quando ele pegava muitas caças, o valete: graças a Deus, e o rei caça muito bem. Aí o rei ia caçar, não conseguia nada, e dizia: graças a Deus, porque hoje o rei não conseguiu nada. De qualquer maneira, em tudo, ele o quê? Louvava a Deus. E um dia foram caçar, e o rei, na hora de limpar a caça, pegou a faca, e quando foi cortar o animal, o rei arrancou o dedão aqui. O dedo do rei pulou lá longe. E todo mundo: ah, coitado do rei. Aí o valete: graças a Deus, porque o rei ficou sem dedo. Aí o rei: você está preso agora. Nunca mais eu quero ver você na minha frente. Para a cadeia. Graças a Deus, eu vou ser preso. Foi embora. Lá foi o homem para a cadeia e ficou na cadeia. E o rei então conseguiu consertar o dedo e arranjou, logicamente, um outro valete. Constituiu um auxiliar e continuou a caçada. Lá pelas tantas, o rei e os seus súditos foram surpreendidos por uma tribo de canibais. E todos foram presos. E então o chefe da tribo mandou botar água naquele caldeirão, botou algumas folhas e disseram: vamos comer todo mundo. Estamos com fome e comida real é mais gostosa. Vamos comer todo mundo. Então começaram a analisar as pessoas. Aí olhando, estão perfeitas, tem doenças, tem defeitos. De repente, olharam e correram assim: que? Esse homem sem dedo, isso não vale nada, manda esse homem embora. E o valete? Vamos comer o valete. É o primeiro. Botou no tacho. E o rei escapou. O rei chegou no castelo com o coração assim: puxa, perdi minha tropa, perdi minha caça, e eu perdi o valete. Mas ele lembrou que tinha um outro valete preso. Aí falou assim: por favor, chama o outro lá para ficar no lugar daquele que os índios comeram. E então chamaram o valete, o anterior. Ó, o rei te chama. O quê? O rei te chama? Graças a Deus. Vai por aí. Aí o rei no trono lá, preocupado, né, e tal. Aí: olha, o fulano, você vai voltar a ser novamente o meu valete. Graças a Deus. Agora, vê se para com esse negócio. Eu não aguento mais. Porque tudo você diz: graças a Deus? Não, chefe. Eu agradeço muito a Deus porque eu fui para a cadeia. Você agradece? Agradeço. Fiquei doente na cadeia. Eu agradeço também por isso. E agradeço muito porque o senhor está vivo. É, eu escapei. Pois é.
Se eu estivesse com o Senhor lá na caçada, os índios iam contar o meu dedinho, 1, 2, 3, 10. Onde eu estaria agora? Na barriga deles. Então, porque o Senhor me colocou numa cadeia e eu não morri, graças a Deus. Ao rei, então pode continuar, pode continuar. É exatamente isso que Deus espera dos crentes. Deus não quer crente murmurando. Murmuração é coisa de quem não confia no poder de Deus. Se você não confia, você reclama. Mas se você confia, você louva a Deus. Louva a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo e Silas, meia-noite, com os pés no tronco, sentados na lama, com as costas sangrando, eles estavam cantando: não há Deus maior, não há Deus. E os presos, essa é nova, não conheço essa. E foram cantando. Devemos cantar a Deus em qualquer situação. Há uma segunda verdade que eu quero aplicar para os irmãos aqui dessa igreja, para nós. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Segunda lição para nós: devemos cantar, devemos louvar a Deus, porque tem sempre alguém o quê? Nos ouvindo. Onde você estiver, tem sempre alguém nos ouvindo. Li certa feita no Jornal Batista uma reportagem pequenininha, de ilustração, de que uma senhora procurou o pastor e disse: pastor, eu quero fazer uma reclamação para o senhor. E a mulher nem crente era. O que é, minha senhora? É que nunca mais a sua igreja veio aqui na rua cantar hinos, e aquilo era tão bom para nós. Nunca mais fizeram um ar livrezinho. Esse negócio está meio cafona hoje em dia. Se faz mais isso aqui, não. Mas nós não somos crentes e queremos tanto ouvir essa música evangélica. Não vamos para lá. Agora nós. Há pessoas que estão ouvindo, mas outras querem ouvir e não estão conseguindo ouvir. Eu tenho um amigo meu que não gosta de ar livre, não gosta de ar livre. E eu gosto de ar livre. E saímos juntos, nossas famílias, e fomos a Copacabana. Ele mora por lá. E estávamos pela praia andando ali, e de repente eu vi um ar livre. Aí nos separamos das esposas e fomos em direção àquele negócio ali assim e tal. E eu entrei na roda e fiquei lá no meio. Mas como ele não gosta, ficou assim uns 30 metros distante assim, sabe? Aí eles vão perguntar assim: onde estão os nossos maridos? Sumiram. Então, disse minha esposa assim: olha, tem um ar livre ali, ó. O meu marido, eu sei, ele está no ar livre. E a outra assim: e o meu, eu sei que não está. Dito feito. Eu no meio da galera lá só, e coisa e tal, e ele lá longe. Porque há pessoas que não gostam, tem dificuldade de entender que nós temos que ir ao povo, porque as pessoas precisam ouvir. Eu vinha para cá pensando, como seria bom se nós pudéssemos pegar esse coro hoje e botar ali no mercado, não sei aonde, ali para fora, cantar na rua. Cantar na rua, leva o povo para a rua. Eu já cantei, já toquei muito na rua, muito. Eu tinha um ar livre com a primeira igreja do Rio de Janeiro, na Central do Brasil. O ar livre começava às 6 da tarde e até às 9 da noite, sem parar. E era eu e um conjunto só. 6 horas, tocavam 2 músicas, parará, 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 o pessoal juntava. Quando o pessoal juntava, pegava o microfone e pregava 5 minutos, fazia um apelo, vinha 50 à frente. Cantava mais 2 músicas,
outra pregação e mais gente à frente, gente querendo oração, gente querendo orientação. As pessoas precisam ouvir e nós precisamos sair, porque uma coisa é ouvir pelo rádio, ouvir pela televisão e ouvir, mas outra coisa é você estar na rua e cantar para a pessoa. Isso faz muito bem. Uma ocasião eu fui fazer um passeio com a igreja, com a minha igreja. Nós temos o hábito da igreja de todo feriado fazer passeio. Ficamos aqui no Rio a semana inteira, domingo inteiro na igreja, sexta-feira, vigília, toda sexta-feira temos vigília na igreja. Então, quando deu o feriado, vamos sair. E saímos com um ônibus só para passear, jogar bola, comer churrasco. Quando nós chegamos de volta, paramos em Piraí, numa rodoviáriazinha, e como tínhamos que resolver umas questões lá com o ônibus, eu falei assim, ó, vamos descer todo mundo aqui da cidade pequena, vamos fazer um ar livre. Mas pastor, não tem som. E me interessa o som? E que som tinha o apóstolo Paulo? Que som tinha Jesus Cristo para fazer ar livre? E não faziam pregação, e não cantavam. Porque temos um violãozinho aqui, leva esse violãozinho, aí isso aí vai virar uma guitarra super eletrônica. Vamos levar a guitarra, o violão. Descemos com o ônibus, paramos na rodoviária da cidade, juntamos os irmãos e começamos a cantar, louvar, e foi uma bênção para todo mundo. Eles ficaram admirados. Pastor, como é que pode, né? Um violãozinho desse aí, mas eu botei a mão no violão mesmo. E Deus se encarregou de abençoar. E quando viemos embora, chegamos na serra, houve um desastre. E ficamos mais ou menos assim na serra, com centenas de carros. Mas muitos carros, ônibus, caminhões, automóveis. O ônibus parou na serra e falei, desce todo mundo do ônibus. Desceu todo mundo, fizemos uma roda assim, deixamos o farol aceso e começamos a cantar e orar, cantar e orar, cantar e orar, cantar e orar, até o trânsito abrir. Ficamos mais de uma hora cantando e orando. Pastor, canta aquele corinho agora, vamos lá. Pastor, aquele outro. E fomos cantando e gente assim, ouvindo e participando do culto do Alto da Serra. Nós devemos louvar a Deus, cantar para Deus, falar de Deus em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer situação. Antes de me converter, eu tinha um conjunto que tocava em baile. E às vezes à noite ensaiávamos na casa de um componente. E nós estávamos antes do ensaio, era às 8 horas. Assim chegava mais cedo e tal para tocar um pouquinho, fazer um aquecimentozinho. E como eu fui criado na igreja e eu gosto muito dos hinos, eu gosto de hino, qualquer hino eu gosto, eu ficava tocando com o pessoal do conjunto alguns hinos da igreja, tocando na guitarra, fazendo solinho de hino aqui e tal. Cheguei a tocar até no bar, né? E o povo dançou, mandei o hino lá e o povo tá. Antes do ensaio eu comecei a tocar o hino, o pessoal acompanhando lá o hino e tal. Era o hino do Cristina lá, o amor de Deus. E não tinha. E eu na guitarra lá solando lá e tal, aquecendo os dedos, alguém batendo no portão. Falei, atende lá. Aí veio a moça, por favor, eu queria falar com o dono do conjunto. Falei, qual é o problema, minha filha? É que a minha mãe, ela está de cama e ela ouviu o senhor tocar o hino aí e ela gostou muito de ouvir o hino. A mulher estava a 1 quilômetro de distância, naquele somzão da guitarra com distorção, e ela lá na cama da mulher, e aquele som fez bem aquela mulher. Eu falei, vamos tocar o hino de novo. Nós tocamos o hino e a música agradeceu. Não sei quem é, porque você pega uma guitarra, bota ali naquela sacada ali, toca ali, lá naquela ponta vai ouvir. E vão ouvir talvez a muitos quilômetros, de acordo com o vento, a hora. Então aquela música fez bem aquela pessoa que eu não sei quem é. Mas o fato é que nós devemos cantar a Deus, porque sempre tem alguém o quê? Tem sempre alguém ouvindo. E quando você não pode fazer o culto da maneira que você quer, você deve fazer o que você pode fazer. Quando você não puder cantar do jeito que você quer, faz do jeito que você pode.
Eu fiquei no hospital 1 ano, 10 meses e 18 dias. Eu operei a coluna 2 vezes. Ficava no hospital, ia para casa, ia para o hospital. E na minha segunda operação eu estava passando tão mal que quem chegasse no meu quarto tinha que cantar. Canta! E o primeiro que chegou foi um Paraíba, lá de Campina Grande, o Dino. Dino não sabe cantar nada. Falei, Dino, estou morrendo de dor. Canta, Dino. Mas eu não sei cantar nada. Canta, rapaz. Canta. Abre o cantor e canta que eu estou com a dor aqui nas costas, não estou aguentando mais. Sem nenhuma discriminação, é terrível ver um Paraíba cantando desafinado. Pegou o Paraíba aí, por favor, me perdoe, tá? Se nada a ver a Paraíba com a música. É que o Paraíba, ele era ruim de cantar mesmo. Mas é meu amigão. Mas acontece que Deus usa a nossa voz. Deus usa. Você pode não saber cantar nada, não ser afinado, ser semitonado, mas quando você abre o seu coração, os seus lábios, a sua voz, quando você abre a sua boca e começa a louvar, Deus recebe o louvor. Deus recebe. É lógico que o coro está bem preparado, parabéns por isso, mas pode melhorar? Pode melhorar, mas para Deus não faz diferença. Para nós faz diferença, para Deus não. Para Deus você canta como você pode cantar. Deus escuta qualquer coisa, né? Nós somos exigentes, mas Deus aceita, desde que você faça aquilo que é de coração. E o Paraíba cantou o Paraíba cantou, e eu fiquei confortado pelo solo do Paraíba. E aquele me trouxe descanso, porque o louvor liberta. Vocês sabem que o louvor liberta. A música traz descanso para os nossos sofrimentos. A Bíblia diz que estava Cristo em Cafarnaum pregando o Evangelho e vieram 4 homens carregando um paralítico. E quando chegaram perto da casa, perceberam que não dava para entrar pela porta. Tem muita gente. O que eles fizeram? Deram a volta, foram no telhado, quebraram o telhado e desceram um homem bem em frente a Jesus. Ou seja, vai entrar de qualquer jeito. Nós queremos ver esse homem curado por Jesus. E como não pode pela porta, vai pelo telhado. Abriram o buraco do telhado, baixaram o homem. A Bíblia diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, ele não viu o buraco na parede, não realçou isso. O texto não fala que Cristo viu o buraco na parede e Cristo viu o homem descendo, não. Cristo percebeu que os homens tinham fé. E quando você canta com fé, a sua música tem um outro sentido, tem um outro valor. Quando você canta com o coração, quando você canta com amor, aí independe de situação. Você vai cantar com fé, com o coração, e sempre alguém vai ouvir. Quantas pessoas não são salvas porque ouvem alguém cantar um hino? Devemos então cantar a Deus, porque tem sempre alguém nos ouvindo. Eu quero destacar ainda uma terceira lição e verdade para nós. Nos versículos 33 e 34, nós vemos assim: tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado o carcereiro e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. O principal objetivo da música é levar a pessoa a Cristo. Toda música é boa. Não existe música satânica também. A música é divina, toda ela é divina. Agora há pessoas que usam a música para fins satânicos, para fins terroristas. Mas a música, ela é boa. É sempre boa. Há pessoas que distorcem a música. E a música
É importante que na música ela tenha uma mensagem que leve uma palavra de salvação, de conforto, de fé, de esperança, de ânimo para as pessoas. Devemos cantar a Deus para que os homens sejam salvos. Só que nesse momento aqui, não somente os presos ouviram, mas o próprio Deus ouviu. Irmão regente, eu tenho uma voz tão fraquinha. Tá bom, mas Deus vai ouvir isso aí. Eu não canto muito bem, mas Deus vai ouvir isso aí. É como a multiplicação de pães e peixes. Olha, tem um homem aqui, um garotinho, com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanto? Para Deus, um 0 à esquerda vale mais que milhões à direita. Deus multiplica. Então, quando você cantar, entenda que você vai cantar para que homens sejam salvos. Eu fui pregar em Piraí, numa ocasião, e no domingo ou sábado, disse assim: vamos na penitenciária, na cadeia da cidade. Falei, vamos lá, peguei a guitarra, vamos para a cadeia. Como o grupo tinha moças, senhoras, moças, né? Não podíamos entrar na penitenciária. Nós vamos cantar. Agora é o seguinte: só os homens podem entrar. Não, o grupo é homens e mulheres. As mulheres não podem entrar. Então vamos cantar aqui fora da cadeia. Como é que vai ser? Ele abriu uma porta aqui assim, que dava acesso para as diversas celas. Coloquei a caixa de guitarra aqui, botei o grupo em forma aqui. Vamos cantar para esse povo que está preso aí dentro. E as celas eram grandes, mas tinha uma tela de alumínio em cima a baixo. Então ou você via o pé do sujeito ou o outro do sujeito, não via mais nada. E em cada cela havia um preso. Essa aqui eu vi um homem ali assim, só o rostinho assim, só o olho aqui, e dali também. A cela número 1 eu via. Não vi o 2, não vi o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 10, não vi ninguém. Só o daqui e o daqui. Eu falei: atenção, rapaziada, vamos começar a louvar a Deus aqui. Preparem os ouvidos aí. E começamos a cantar, cantamos. Limos a Bíblia, orávamos. E depois eu preguei para ninguém. Comecei a pregar, papai, cantei e tal, não vendo ninguém. Como se fosse um deserto, não tem ninguém na minha frente. Acabei de pregar, comecei a fazer um apelo. Sala número 1, entendeu a mensagem? Sim, senhor. Você não quer abrir o seu coração, tal. Sim, senhor. Aceita Cristo. Sala número 2, quem é que está aí? Fulano de tal. Aceita Cristo. Aceita, sim, senhor. Sala número 3, e fui assim até a última. Sem ver, nem sei quem são, nem sei onde estão, mas devemos cantar para que os homens sejam salvos. Igual no texto, Paulo cantando lá embaixo, que a prisão era como é que eu diria assim? Era como uma moringa, tinha só um buraco em cima, pegava um e jogava lá embaixo. E Paulo não via nenhum preso. Estava lá, sentado na lama, lá com os pés no tronco, com algumas baratinhas, algumas lacraias, alguns ratinhos, milhares de mosquitos, com as costas sangrando, e cantando, e os presos ouvindo. Mas quando Deus recebe o nosso louvor, quando o povo canta no Espírito Santo, quando Deus recebe o nosso louvor, então a casa treme. E há libertação, há manifestação do poder de Deus quando as pessoas cantam, ainda que sem preparo musical, quando cantam para louvar a Deus. E então diz a Bíblia que os alicerces se moveram e as portas foram abertas e os grilhões foram soltos e houve salvação. Pelo menos o carcereiro e a sua família, eles creram em Jesus, porque aqueles homens, aquele coro de dois, de Paulo e Silas, estavam cantando a Deus para que os homens fossem salvos, e foram salvos. Vou concluir. Eu estava no hospital, passei no hospital muitas noites e dias no hospital, ali, deitado, sofrimento, e todo sábado era aquela tremenda força, né? Aquela enfermaria cheia de homens, mais de 100 homens, e noite e dia ali, entra um, sai outro, aí chega assim sábado de tarde, todo mundo vai embora, domingo, todo mundo vai embora, você fica sozinho no hospital. Aí de vez em quando, alguns que estavam
melhorzinho ou menos pior, vamos fazer uma festa hoje, vamos fazer, mas só tinha homem na festa, né? Vamos comprar pizza, comprar guaraná, aquela festa, aquele monte de homem. E eu estava no meu quarto ali particular, perto da enfermaria, e alguém falou assim: tem um moço aí que tem um violão, vamos chamar para cantar uma seresta aqui pra gente, aqui. E eu crente, hein? Aí eu falei: chegou a hora. Eu já tinha tido uma experiência com um rapaz da Brigada Paraquedista que sofreu um acidente e ele ficou assim, descompensado, levou um choque lá, ficou no CTI por alguns dias, morre, e ninguém cuidava dele, e colocaram do meu lado da minha cama assim. E ele não falava. E eu falei: como é o seu nome? Ele falou assim: ele estava se recuperando, já estava melhorando. Eu dizia: tem nome não, rapaz? Para brincar com ele. Aí ele: eu vou te colocar o nome. Ele: você vai ser Marciano. Essa voz de Marciano. Então a partir de hoje você é o Marciano. Você gostou de gostou do nome. E eu dava banho naquele rapaz, dava comida na boca do rapaz, dava remédio do rapaz. E como meu amigão, tornou-se um crente firme de Volta Redonda. E ele estava doente. E sabe o que melhorava a doença dele? O violão. Pegava o violão, quis tocar um negócio de violão lá. Eu falei: tem um sujeito ali, uma enfermaria, um velhinho fogueteiro. Eu dizia: o velhinho dançava, sabe? Aí meio maluco o velhinho. Aí eu tocava e ele dançava. Dançava. 3 malucos, o Marciano, o velhinho. Aí foi para alegrar o doente, senão eu morria. E não é que o doente sobreviveu, ele sobreviveu. O nome dele era Hulk, ele era muito forte, era magrinho. Quando fizemos um culto para ir embora, no dia que ele veio embora, 7 pessoas aceitaram a Cristo lá na enfermaria. Então eles souberam que tinha alguém que tocava um violão ali numa enfermaria, que era eu. Seu França, o seu França toca violão e tal, vamos fazer uma seresta aqui, vamos comprar pizza, não sei o que lá, guaraná, e vamos convidar o seresteiro. Aí, aquela roupona de hospital, foi o violão. Onde é a seresta? É aqui, vamos chegar aqui e tal, a seresta. Aí eu sentei lá e, vamos seresta, vamos lá. Só música de força. E foi embora. Canta 1, 2, o pessoal come, está brincando, não sei o que lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o cara cantava, eu toda a seresta lá, para aquela outra, vamos para a seresta. Aí quando eu percebi que eles estavam cansados, aí eu toquei uma música do Roberto Carlos. Diz assim: eu tenho tanto para me falar. Música muito bonita, mas com palavras. Aí eu sentado ouvindo, aí quando eu acabei de cantar, aí eu vi uma música que diz assim: meu coração transborda. Eu não conheço não, vai conhecer agora, peraí. Aí começando a cantar, só música da igreja. Foi na cruz, não consegue bandeira. Aí eu botei o repertório tudo pra fora. De repertório de 40 anos de igreja, a pessoa. Eu cantei música do Coutinho, cantei tudo que eu lembrava. Aí quando eu acabei de cantar tudo, preguei 8 aceitaram a cruz na hora. Aí eu falei: vocês estão pensando que eu estou brincando? Não, estou de brincadeira não. A gente brinca, mas leva a pessoa para a realidade da vida. Chama Jesus. A Bíblia diz assim: quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Então a nossa oração, a nossa mensagem, que é divina, que é de Deus, não é nossa, é de Cristo, é que nós devemos cantar para que homens sejam salvos. Então nós vimos nessa noite que devemos cantar a Deus em qualquer situação, qualquer hora e em qualquer lugar. Vimos também que devemos cantar a Deus porque tem sempre alguém nos ouvindo, e devemos cantar a Deus para que os homens sejam salvos. O meu desejo, irmãos do coral, é que os irmãos continuem cada vez se aprimorando, cantando,
para que vidas sejam transformadas, para que pessoas saiam daqui cheias do Espírito Santo. Um elogio que não gosta é que, olha, você canta bem, ou você prega bem, ou você toca bem. Isso não importa. O que importa é que a pessoa saia daqui e diga assim: olha, quando o coral cantou, eu senti a presença do Espírito Santo. É isso que importa, é isso que vale. Infelizmente, regentes, coristas, músicos querem fazer o melhor simplesmente porque devem fazer o melhor. Mas não é só isso. Devemos fazer o melhor para que as pessoas sintam a presença de Deus em nossas vidas. Se os irmãos cantarem aqui de maneira magistral, mas se as pessoas não sentirem a presença do Espírito Santo, não adiantou rigorosamente nada. Foi tudo por água abaixo. Os ensaios, o esforço, não adianta, porque nós cantamos com um único propósito: não é de aparecer, não é de vender disco, não é para ficar famoso. O nosso propósito é cantar para exaltar o nome de Jesus. O nosso propósito é cantar para que as pessoas sintam a presença de Deus em suas vidas. E é esse o objetivo que vocês devem estar perseguindo sempre, ainda que sejam tentados a alcançar outras metas, mas busquem sempre esse ideal: cantar para a glória de Deus. E que, para tanto, Deus os abençoe. Amém? Pastor, né? Não prega muito tempo. Mas sinto em meu coração, e tenho certeza que pela resposta do coral, pelos movimentos que pude perceber aqui ao meu lado, o Espírito Santo falou através de nós, porque essa era a mensagem que se precisava. E esse tem sido o nosso tema dentro desse coral nos últimos 6 meses, falando desse aspecto aí. E por isso é que agora o coral vai cantar Integração. E logo a seguir, nós convidamos a todos para que cantem conosco a maravilhosa graça de Jesus. Não importa, eu já havia confidenciado ao pastor Laércio França e posso falar com o coral aqui presente, porque não é problema. Nós temos aqui elementos que não têm boa voz, não são muito afinados. E alguns até querendo desistir. Eu vou sair, o irmão é muito exigente. Eu acho que eles ainda têm muita saudade do regente anterior, né? Dizem que era um coração manteiga. Eu já sou mais durinho um pouco, mais duro. Mas a nossa palavra para eles tem sido exatamente que devemos cantar para o louvor a Deus em primeiro lugar, para o elevo espiritual dos nossos irmãos em Cristo em segundo lugar, e em terceiro lugar, não que seja menos importante, mas para a salvação de alma. Deus nos está abençoando ricamente nesta noite, e estamos muito felizes por isso. Integração.
E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, com todo o povo de Deus de toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.